Olá, tudo bem? Estamos nós mais uma vez aqui com o nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel, e nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos, falando sobre as Escrituras Sagradas, e nós vamos nessa manhã, nesse dia, analisar o que diz as Escrituras Sagradas a respeito do homem. E nós, desde já, damos início lendo Salmos, capítulo 119, o versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Dentro dessa introdução, nós vamos agora fazer essa pergunta ao pastor Nélio. Pastor Nélio, o que diz as Escrituras Sagradas a respeito do homem? O que representa as Escrituras para o homem nos dias atuais? Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui, Shalom a todos. A palavra de Deus, ela veio para nos reger, para nos direcionar. Então vamos estar falando sobre o poder que ela exerce sobre o homem. E eu gostaria de estar trazendo de volta uma compreensão lá de Gênesis. Quando Deus, ele conversava direto com Adão. É muito importante a gente sempre nos focarmos em uma realidade do início, tá? Deus falava direto com Adão. Ele perdendo o contato com Deus, Deus então traz a escrita, a forma codificada para falar com esse homem. Tanto o poder da palavra que Deus dizia para Adão no princípio, quanto a palavra escrita que temos na mão hoje, elas, no caso, as duas palavras, verbal e escrita, têm o mesmo poder. A diferença é que, quando Deus instruía Adão, ele instruía Adão para o serviço que Adão tinha que prestar, iria prestar sobre a face desta terra. Então era aquela instrução diária, que o Senhor vinha, iluminava a mente de Adão, Adão refletia e a mente dele ia se desenvolvendo. Mas como falamos, o pecado afastou o homem de Deus e o homem começou a seguir o curso dessa natureza devido às instruções do querubim que foram opostas à vontade de Deus. E Deus, então, para se comunicar novamente com o homem, ele teve que criar os recursos, o plano B, que nós já falamos na nossa gravação anterior. E ele, então, através de desenhos, de códigos, ele volta a comunicar com o homem. E sendo que essa palavra, ela vai nos introduzir de volta ao reino de Deus. Ela vai nos colocar de volta no propósito de Deus. Em se tratando da nossa recuperação, do trabalho que a palavra vem fazendo no nosso coração, ela está primeiramente tratando do homem caído. A palavra está restaurando o homem para ele realmente ser aquilo que ele era no princípio e poder exercer no reino de Yeshua, no reino de Deus Pai também, né? Então, a palavra, o efeito que ela tem em nós, primeiramente, é de fazer-nos gerar de novo, gerar uma nova pessoa, voltar ao estado anterior, voltar ao princípio. Quando então o homem estando de volta ao princípio, vai chegar o momento em que Deus retorna às instruções que ele começou com Adão. Então, esta é a nossa introdução aqui, o poder da palavra de Deus sobre o homem. Ela é viva, ela é eficaz, ela tem a sua eficácia, a sua perfeição. Então quem a recebe, recebe a palavra de Deus
voltando a dizer, lembrando que é a mesma, falada ou escrita, ela tem o poder de nos transformar, de nos fazer nascer de novo, meu pastor. Pastor, dentro desse contexto, então, como explica esse fenômeno? A palavra, ela por si mesma, ela tem poder. Então nós vemos que na criação de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Eterno, considerando, né, o que nós temos como escritas e documento para nós, como base, o nosso alicerce aqui, a palavra foi que criou todas as coisas. Deus fez o projeto. O Filho fala do projeto do Pai e o Espírito do Eterno, o que ele faz? Junto com o Pai e o Filho, ele executa o projeto do Pai. Já que o projeto do Pai foi interrompido na área de governo, no projeto governamental, o Senhor então ele volta ao homem através da palavra escrita para levar o homem de volta para si. É lógico, meu pastor, que tudo isso nós já temos falado em gravações passadas. É necessário que a gente reconheça Yeshua HaMashiach como o Senhor dessa palavra, ele sendo a própria palavra. Por isso que ele se fez carne e ele veio habitar entre nós. Diz a palavra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque, lembrando, um dos primeiros vídeos nossos, a serpente, ela entrou o espírito maligno entrou numa serpente. A serpente nada mais era do que um espírito manifestado nela que falou com Eva e Adão, induzindo-os à queda. Então, a partir daí, o plano B de Deus fez também com que o seu filho nascesse de uma natureza humana para restaurar o reino de volta para Deus Pai, junto com a pessoa do Espírito Santo, meu pastor. Porque é o Espírito Santo quem dá a direção, é o Espírito Santo quem faz a palavra se tornar realidade. Tanto é que o Yeshua, quando ele foi embora, uma das palavras que ele disse para os apóstolos foi que eles aguardassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, de capacidade. Esse poder e capacidade iria vir através da pessoa do Espírito do Eterno, trazendo compreensão das Escrituras. Mas não só ele nos faz compreender as Escrituras. O Espírito do Eterno, ele gera a realidade das Escrituras dentro dos nossos corações, no coração do ser humano. Hoje, por que nós vemos um desalinhamento dos países em determinadas doutrinas, costumes, violência, uma série de coisas? Por quê? Porque eles deixaram a palavra do Eterno de lado para criar suas próprias leis. E não funciona. Em parte funciona, mas na totalidade não. Porque se desalinham da vontade do Eterno. E a vontade do Eterno, ela é perfeita. Ela é maravilhosa. Meu pastor vai estar lendo uma passagem que está lá no livro de Isaías 55, versículo 11. Isso aqui vai nos calçar também um pouquinho no que estamos falando aqui. Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Eu queria fazer uma avaliação aqui. No comentário, no vídeo anterior, nós havíamos avaliado sobre a questão da palavra, dos ensinamentos, e nós não citamos, e eu gostaria de ler, pastor, também, Provérbios, que fala sobre essa concepção da palavra. Provérbios no capítulo 6, no verso 23, mas o verso 20 ele já começa falando sobre algo que nós comentamos no vídeo passado. Sim. Que diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe.
ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e instrução e luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Nós havíamos falado sobre esse contexto, dos pais hebreus, os pais judeus, dar ensinamento aos filhos. O pastor aqui está falando sobre a questão da palavra, dizendo ou construindo algo. Nós entendemos que no início de tudo foi a palavra. Deus disse, haja, e houve. Deus disse, façamos ou faça-se, e foi feito. E aqui, como o pastor falou, ela tem os desígnios. Ela é mandada, ela é enviada. E quando é da boca do Eterno, pode ter certeza, ela vai se cumprir. Nós humanos, mortais que somos, muitas vezes achamos que ela pode estar demorando. Mas a seu tempo, ela vai se cumprir. Queiramos nós sim ou não. A palavra do Eterno há de se cumprir, porque há de fazer o que lhe foi determinado. Isso não que seja uma regra, mas é a vontade soberana do Eterno. Pastor. Depois, o meu pastor vai estar lendo em Tiago capítulo 1, versos 17 e 18. Quando ele leu em Isaías 55:11, nós vemos que a palavra enviada, ela vai fazer exatamente aquilo pelo qual o Senhor enviou, o objetivo de Deus. Isso é lindo e é para a gente confiar nisso. Por isso, muitas vezes nós somos chamados até de loucos. O apóstolo Paulo disse isso, que nós somos considerados como loucos. Por quê? Acreditar numa história dessa, não é? Mas nós temos convicção de que ela é a verdade e que ela funciona. Eu dizia numa das congregações nossas essa semana que a palavra, as Sagradas Escrituras, é o pensamento de Deus codificado, desenhado para nós compreendermos. Então a palavra de Deus, os pensamentos de Deus hoje estão no papel. E nós não temos autoridade, nós não temos permissão de violarmos, de alterarmos, de acrescentarmos, de fazermos nada, a não ser acreditarmos e obedecermos. Porque, meu pastor, essa palavra é que está nos levando de volta para o princípio, o novo nascimento. Algumas pessoas até dizem que nós já reinamos. Nós não reinamos. Ainda verdadeiramente não. Nós estamos sendo preparados para reinar. Porque senão, os que foram embora para o paraíso, eles não poderiam estar lá, eles teriam que estar aqui reinando. E eles não estão reinando. Mas eles foram preparados. Então, pré-preparados. Essa palavra, eu já disse e vou repetir, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, eles andam juntos, são duas pernas para sustentar um corpo. Para nós, amanhã, recebemos todas as informações de como vamos reinar com Yeshua HaMashiach. Porque vai ser preciso realmente haver em nós a necessidade de uma modificação. É necessário. Então, para nós estarmos reinando, é necessário nascer de novo e a gente pela palavra, porque ela é eficaz. O próprio Espírito do Eterno é que gera isso dentro de nós. As pessoas externas nos olhando, elas não entendem isso. Por quê? Porque ela está plantada dentro do nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. E automaticamente o nosso espírito, a nossa alma, obriga o nosso corpo, obriga essa natureza mortal, essa natureza pecaminosa a obedecer os mandamentos. Então, muitas vezes nós fazemos isso com a maior naturalidade devido ao poder que ela está exercendo dentro de cada um de nós. Então, meu pastor vai estar lendo em Tiago agora e vamos fazer mais uma meditação para caminharmos para o final. Tiago capítulo 1 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.
Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então é isso, amados. Nós vamos finalizando por aqui. Como nós temos falado, a gente não quer se tornar repetitivo ou até mesmo enfadonho no que nós falamos. Todos os estudos eles vão ter dentro dessa faixa de 15 a 20 minutos. É sempre bom, se você não estiver acompanhando o nosso raciocínio, como nós temos orientado, volte o vídeo, pare onde você não entendeu ou volte desde o início e analise cada caso, cada palavra proferida. Os textos aqui anunciados, nós vamos estar, se eles não foram lidos, nós vamos estar colocando eles na nossa legenda. Vocês podem também acompanhar e podem fazer também o seu resumo. E aproveite, faça os seus comentários. Use lá a linha do comentário no YouTube e nos pergunte, nos questione. Então, nós nos despedimos aqui, dizendo a você, seja ricamente abençoado nesse dia, nessa semana, e aproveite ao máximo, esprema, tire realmente o sumo desses estudos, porque você vai ser ricamente abençoado. Shalom e até a próxima. Amém.